na sua namorada, na sua esposa. Você vai projetar isso no seu sócio, na empresa. Você vai projetar isso. E com isso vai acarretar problemas graves. Rompimento de relacionamento, rompimento financeiro, rompimento em várias áreas da sua vida. Terceira dor, para a gente seguir aqui. Falta de liderança e proatividade. Pode acomodar em situações onde ele deveria tomar frente. O cara, quando está na sua polaridade feminina, ele recua, né? Ele deveria estar em um lugar onde ele tem que tomar decisão, ele não toma, ele não consegue tomar decisão. Não consegue resolver os problemas mínimos da casa. Os problemas queria, mínimos, né? até queria. Não é porque ele não queria, né? É porque você, queridão, você está vivendo em um lugar de desequilíbrio. Você está em um lugar onde a sua polaridade feminina está em excesso. E ele está lhe causando essas disfunções, tá? Com falta de proatividade. Você não consegue tomar decisões importantes, resolver as coisas, ter ação. Né? O cara não consegue ter ação, ele não consegue agir, ele não consegue partir para cima, ele não consegue resolver. Também ele não tem essas ações porque ele também não consegue acreditar, ele se torna muito negativo. Então ele não consegue acreditar que vai ser fácil. Ele também não consegue entender, porque geralmente quando esse homem tá nesse lugar, ele tá com a mulher masculina. Então a mulher masculina tá realizando. Uma coisa que ele não consegue entender é porque as coisas da mulher vai e a dele não vai. Exatamente, aí entra a competitividade. E as dele não fica paralisado. E, gente, observa, porque o mínimo esforço parece o fim do mundo, parece que se esforçou demais, eu fiz tudo que tinha que ser feito e tal. Então, na cabeça dele, esse mínimo esforço é tudo que ele podia dar. E aí é onde frustra. E aí ele fica querendo o quê? Elogios, ele Também, quer reconhecimento. Porque ele tá no feminino. Quem é que gosta de reconhecimento e elogio? Ele fica atrás do reconhecimento, quer ser elogiado, quer ser reconhecido, faz respeito. uma coisinha à toa e quer o mundo de resultado, né? E naturalmente o homem gosta desse lugar de respeito, precisa dessa posição de respeito. E como ele não se sente respeitado, por mais que a mulher não esteja falando, mas só porque ele mesmo está se olhando com esse olho de frustrado, de derrotado, então ele não se sente respeitado. E aí ele ataca de novo, aí ele ataca, ele briga, ele fica orgulhoso, ele fica resistente, ele ataca a esposa, ou a namorada, ou né, com quem ele convive. Quinto ponto, esse cara que está com a sua polaridade masculina em desequilíbrio, está com o feminino alto, né? Ele tem baixa autoconfiança e autoestima. Ele pode sentir que não é forte o suficiente, duvidando de si mesmo constantemente. Ele duvida de si mesmo, ele não acredita nele. Ele fica emotivo, ele fica emocional, então ele para de acreditar em si, no seu potencial, na sua habilidade. Ele não consegue confiar, ele não consegue acreditar, ele não consegue sentir que é capaz. Por quê? Ele está no emocional, está desequilibrado emocionalmente, né? Porque a polaridade feminina dele que está ditando o ritmo, né? Então ele tem baixa autoestima. Sexto ponto, ele tem dificuldade em impor limites, tem medo de desagradar os outros, evitando conflitos e muitas vezes se tornando passivo. Então o cara ele se torna passivo, omisso, né? Ele sai do seu lugar de liderança, de pôr limites, de dar ritmo, de dar direção, né? Ele tem dificuldade em impor limites. Sétimo ponto, e para finalizar aqui com a recapitulação da live de ontem, falta de iniciativa e coragem. Então esse cara que está com sua polaridade feminina alta demais, em desequilíbrio, ele está com falta de iniciativa e coragem. Ele não começa nada. Ele evita desafios. Não desenvolve nada. Novas experiências. Ele não consegue correr nenhum tipo de risco. Ele fica preso na zona de conforto. Então ele fica recuado, ele fica omisso, ele fica mole. Ele fica medroso. Ele busca só distração. Ele vai amar Netflix pro resto da vida. Ele fica em um lugar onde não tem confronto. Exato. Ele não suporta nenhum tipo de confronto. Ele não quer desenvolver, ele não quer crescer.
Ele não quer crescer. Crescer para ele não é importante. Você está entendendo? Ele Quando só a se pessoa mantém. está nessa disfuncionalidade, essas causas, as dores que acontecem, você consegue entender? Você consegue ver o problema aí? Talvez você está se identificando aí. Digita alguma coisa aí, se está fazendo sentido para você. Compartilha essa live, tá? Vamos alcançar mais pessoas, porque a live de amanhã está imperdível, né? Com certeza. A live de amanhã nós vamos trazer como sair disso. Nós vamos falar alguns pontos apenas, porque na imersão é que nós vamos trazer o conteúdo. E amanhã, gente, amanhã nós vamos abrir o carrinho das inscrições. As vagas são limitadas porque o espaço que nós escolhemos cabe um número pequeno de pessoas. É um número X de pessoas, né? Então você tem que correr e fazer a sua inscrição o mais rápido possível. Então bora falar da causa? Então, só antes de finalizar a questão das dores, o normal do homem e o normal da mulher um é receber e o outro é proteger, acolher. Isso é normal, isso não tem esforço. E dentro dessa questão do homem, que eu vejo que é uma dor que às vezes as mulheres trazem, e a gente sabe também por acompanhar pessoas, é natural, né, o homem se apaixonar por crescer, né? Por querer prosperar, por enriquecer. A pessoa não se conforma. Uma pessoa com a polaridade, um homem com a polaridade natural dele, organizada, ele não se conforma com coisas pequenas, né? Não. O natural ele está na caça, na realização, na direção, na condução. Isso nos traz alegria. Isso nos traz... Ele sonha, né? Isso nos traz prazer. Né? Quando a gente está na nossa polaridade equilibrada, a gente está dando ritmo, está dando a direção, está protegendo, está cuidando, está provendo, e isso nos dá prazer, porque é o nosso estado natural. E amanhã nós vamos falar como resolver essas questões, né? Como trazer o homem de volta ao lugar devido dele e a mulher de volta ao seu lugar devido. Então, ok. Então agora fala pra gente então as causas, então, tanto da mulher quanto do homem. Tá, então vamos começar aqui agora, a pauta de hoje. Nós vamos agora para a raiz, gente. Vamos para a raiz das causas, do porquê isso acontece, esse desequilíbrio, tá? Onde isso começou? Você já se perguntou? Onde isso começou? Isso que você tenta mudar, isso que te atrapalha tanto, que faz a sua vida se tornar tão pesada, que faz os seus relacionamentos que deveriam ser leves e prazerosos se tornar tipo durante um ano todo em pico só de momentos prazerosos e bons, mas a maioria sempre com tudo isso que a gente está falando grudado na sua vida. Então você já se perguntou onde isso começou? De onde veio isso? A quem pertence isso? Então nós vamos trazer 4 causas aqui porque a mulher vive em um estado de desequilíbrio nas suas polaridades masculinas e femininas. O desequilíbrio das suas polaridades, tanto a masculina quanto a feminina, pode ter raízes profundas na estrutura familiar e na forma que você foi criado. Ou seja, na sua família, na sua infância. Na forma que você foi criado e na sua estrutura familiar. O desequilíbrio que está acontecendo hoje na sua vida nada mais é que a ponta, né, estourou. O efeito. A causa não é aqui. A causa é lá na infância. É na sua estrutura familiar. Como você foi criado. O que você está vivendo agora, esse desequilíbrio, a causa foi lá na sua infância. E o fato de você tomar consciência, de você aceitar isso, você identificar, aceitar, tomar consciência, vai começar o processo de cura. Vai começar o processo de estabilização do desequilíbrio. Ou seja, você vai começar a caminhar em direção ao seu estado natural de equilíbrio das suas polaridades. Então, esse desequilíbrio, ele está ligado profundamente às suas raízes familiares e na forma que você foi criado. Então vamos falar agora 4 pontos, né, sobre o desequilíbrio da mulher. Vamos começar com a mulher, depois vamos passar para o homem. E você vai se identificando aí, vai trazendo recapitulações aí, recapitula aí sua infância, vai lembrando aí do seu seio familiar, porque toda cura passa pela infância. Não tem jeito, gente. Então, vamos encontrar aqui agora aonde está a raiz. A mulher com a sua polaridade masculina excessiva. Primeiro ponto.
ela conviveu em um seio familiar, em uma forma de onde ela foi criada, onde possivelmente houve a ausência ou a fragilidade paterna. Você foi criado em um lugar onde houve a ausência ou fragilidade paterna do pai. Que foi meu caso. Da figura paterna, da figura masculina. Você cresceu em um lar onde seu pai não era presente, ou esse cara era frágil, omisso, que também estava com as suas polaridades desequilibradas. Então você cresceu nesse ambiente. Quando o pai foi ausente, omisso ou emocionalmente distante, a mulher pode sentir que precisa assumir o papel do homem desde cedo. Talvez o fato de você viver em um lugar de desequilíbrio, onde a sua polaridade masculina está em excesso, é porque você pode ter crescido em um lar onde o seu pai foi omisso ou ausente. E inconscientemente você quis assumir o papel do homem. Deixa eu te falar, você não quis isso. Você não procurou isso. Assume esse lugar inconsciente. Foi inconsciente. A situação te empurrou para isso. Exatamente. O convívio familiar, o seio da sua família, onde você conviveu, te empurrou, porque não tinha ninguém para fazer. Não tinha. Você precisava que isso fosse resolvido. Então, o seu inconsciente captou essa energia, captou essa frequência dessa casa e colocou para você, você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar providência. Então, inconscientemente, você assumiu o papel de homem, de cuidar, de resolver, desde cedo, com micros atividades, né? Pequenas atividades. A menina começando a cuidar do irmão mais novo, da irmã mais nova, né? Trazendo comida, fazendo comida para o irmão mais novo, fazendo comida para a irmã mais nova, resolvendo problemas da casa, resolvendo situações da casa, a mãe exigindo demais, cobrando demais. Menina faz isso, menina faz aquilo outro, você não faz nada, você não me ajuda. Então essa mãe estava inconscientemente ativando a polaridade masculina no seu subconsciente, daquela criança que era você naquela época, exigindo de você uma atividade que seria do pai. Menina faz, quem é que faz? O pai, provisão, cuidado. Menina faz lá, protege seu irmão, cuida do seu irmão, proteção, atividade natural masculina. Menina, você tem que cuidar do seu irmão, proteger o seu irmão. Menina, você tem que cuidar da sua irmã, proteção, cuidado. São atividades naturais do homem. No meu caso, o meu pai, ele foi órfão de pai e de mãe. Então isso já fortaleceu a fragilidade dele. Tanto que as mulheres que, observa isso aqui, as mulheres que carregam energia masculina alta, elas foram altamente conectadas emocionalmente com o pai e desconectadas da mãe. Porque a mãe se torna aquela que reclama, que briga, que persegue, que compete. Então elas se conectaram com essa fragilidade, porque ela está carregando o quê? A mesma perspectiva da mãe. Ela está pegando ali aquela energia. Então ela se conecta com o pai. O pai se torna aquele que parece o mais doce, aquele, por mais que ele tenha tido vícios e tal, mas ela se conecta com ele. E ela se conecta com a fraqueza dele, porque é uma fraqueza. E ela se torna então aquela que é forte. No meu caso, eu até cuidei do meu pai, a maior parte do tempo. Eu até cuidei do meu pai quando ele foi na velhice. E toda a lembrança que eu tenho é essa figura mais doce. E a minha mãe é a figura mais que fez, que realizou. Então, a nossa mente, ela precisa achar a inspiração do que ela vai ser. Então, ela vai falar assim, olha, isso aqui é a mulher, isso aqui é o homem. Então, mulher é essa aqui. E tem comportamentos assim, por mais que ela está desalinhada. Então observa isso, porque essa fraqueza desse pai te conectou com ele. Automaticamente você vai se conectar com homens fracos, porque a primeira figura masculina sua era o seu pai. Então você não tem como ter a primeira figura de inspiração masculina passiva e se apaixonar por um homem ativo. Você se apaixona por um homem passivo. E aí você casa com um homem passivo. E aí a sua energia masculina sobe mais. E você continua então carregando e sufocando com tanto peso e lutando ali com as dificuldades, com a realização, com as preocupações, com a sensação. Então você não consegue se soltar, se deixar, né? Se deixar ser cuidado. Mas o seu sonho, o que é?
ser cuidada, ser amada, ser cuidada. Só que ele também não consegue demonstrar amor e cuidado para uma competidora dentro de casa, porque ele faz uma leitura de uma energia masculina em casa. Então você se identifica com essa situação? Ausência ou fragilidade paterna, mulher? Vai ficar salva a live, gente, tá perguntando. Tá, aqui. vamos deixar salva essa live, tá, para vocês. Pode compartilhar, né? Até seria bom você ajudar a gente aqui, alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Esse conhecimento ajuda, liberta, transforma. Então nós vamos deixar salva a live. E eu quero que essa live chegue o máximo possível de pessoas, para que elas sejam alcançadas e transformadas, né? E antes só do Elton terminar da causa aqui da mulher, gente, uma coisa que eu queria falar a respeito disso é que, infelizmente, a mulher que tem energia masculina muito alta, ela angaria divórcios. Você vai ver, as pessoas que você conhece, as mulheres que você conhece, que não deram certo no casamento, elas têm energia masculina muito alta. E às vezes nem precisa ser com esse homem passivo. Às vezes ela desiste, mas também se ela casar com um homem realizador, ele não fica. Ele não fica com uma mulher que tem energia masculina alta. Porque ele vai perceber outro homem ali, gente. Preste atenção. Se você emana essa energia masculina, o inconsciente dele vai captar essa energia. Não é consciente, gente. Não é. É o inconsciente dele que capta essa polaridade, que ele identifica. Então vai gerar o quê? Sentimento. Vai gerar emoção. Não, tem um competidor aqui. Eu tenho outro homem aqui dentro. E aí vai haver a guerra. Mas ele não vai falar isso com palavras, mas é o que a mente dele vai mostrar para ele. Porque a pessoa é controlada pelos programas mentais. Então ele vai sentir. E aquele que você às vezes é solteira e tem vontade de se relacionar, por mais que você seja linda, seja bem cuidada, isso vai trancar a segurança dele te procurar. Não consegue. Uma mulher que tem energia masculina alta, o homem não consegue chegar nela. Você se identifica? Digita alguma coisa aí, escreva alguma coisa aí. Aqui, fui liberta. Que bom, que bom. Já estamos tendo resultado. Vamos ver a segunda dor, né? A segunda causa do porquê, do problema que acaba acarretando quando a mulher está com a sua energia masculina em excesso. Lembrando que tudo isso tem raízes familiares profundas. Isso começou na sua infância, tá? A segunda causa: mães super independentes ou controladoras. Se a sua mãe teve que liderar tudo sozinha, pode ter ensinado você, filha, a não depender de ninguém, reforçando a autossuficiência extrema. Se você conviveu em um lar onde a sua mãe foi super independente ou controladora, se sua mãe teve que liderar com tudo sozinha, resolver todos os problemas, ela pode ter ensinado a você inconscientemente a não depender de ninguém. Então observe, se você é uma mulher que não consegue depender de ninguém, não vou depender de dinheiro de homem nenhum, não vou depender do dinheiro do meu marido, eu não dependo de dinheiro do meu marido, eu não dependo de dinheiro de homem, eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de homem. Se você falou isso, ouviu isso, possivelmente você ouviu isso da sua infância. Tem até pai que enxerga. Não, menina, isso. Não dependa de homem. Se você depender de homem, isso vai ser uma desgraça na sua vida. Não dependa, viva independente. Não se submeta, não dependa. Isso programou você a ter a sua energia masculina lá em cima. Se você conviveu com essa mulher super protetora, essa mãe super protetora, super independente, controladora, o seu subconsciente captou essas informações. Ele captou e programou você, ativando em você a polaridade masculina. Para ficar em excesso, excessiva demais. Né, Vera? Isso. E é uma comunicação inconsciente. Como que funciona isso? Por exemplo, a gente sempre fala isso, conscientemente. Aqui tem algumas pessoas falando, olha, eu quero um esposo, olha, essa é a minha história, né? Tem a Érica, né? A irmã Érica tá falando aqui que depois que conheceu as nossas metodologias, tudo na vida dela mudou, profissional, familiar. Então, como que acontece isso? Você não tem como
você ter uma abertura, a palavra certa é essa. Não tem como você se abrir para algo que você quer conscientemente, quando inconscientemente você foi programado para rejeitar. Então não há como você acessar, se abrir para algo que você quer muito, para algo que você deseja muito, porque isso é algo que você quer conscientemente, mas nos seus programas mentais, na sua inconsciência, o que está instalado lá, vai começar a falar outras frases para você. Então por isso que a gente fala para observar, para ligar o observador. Não há como. Você ouviu que não pode depender, que não vai depender, que não vai depender, querer um homem provedor. Observa que insanidade é essa. Como eu vou querer, como eu vou me apaixonar, como eu vou me conectar, ou como eu vou ser recebida por esse homem conscientemente? Como que eu vou ser? Como que ele vai me acessar? Como que eu vou permitir? Como que isso vai se conectar? Como que um homem provedor vai se conectar a mim quando o que eu ouvi e creio inconscientemente é que eu sou suficiente e que eu não preciso e não posso ser provida? Como que isso vai acontecer? Como é? Impossível, Não, porque tem um programa rodando aí. Você comunica uma coisa, e aí você comunica com o seu comportamento, você solta palavras, com o seu jeito, com a sua expectativa. Você já tem uma expectativa de que se não der você faz, se não der você vai. E aí como que vai acontecer? Mas o que você queria? Ser cuidada. Conscientemente o que você queria? Ser acolhida, que é a função dele, ser protegida. Mas inconscientemente você está preparada para o oposto. Então você se identifica aí com essa causa? Você conviveu em um lar onde a sua mãe foi super independente ou controladora? Digita aí se isso comunicou direto a você, se isso faz sentido para você. A terceira causa agora, vamos para a terceira causa, porque temos muito aqui para falar, né? Você cresceu em um ambiente com a falta da proteção masculina? Se você cresceu em um ambiente com a falta da proteção masculina, Jesus, ou seja, crescer sem a figura masculina forte, protetora, presente, pode levar a mulher a desenvolver um instinto de autoproteção constante. Você vai viver na autodefesa. Você vai viver na defensiva o tempo todo. Você vai ficar na defensiva o tempo todo. Vai ter dificuldade de se relacionar, você que é solteira. Vai ter dificuldade de confiar. Você vai ter dificuldade de identificar a pessoa que faz sentido para você. Você vai ter dificuldade de identificar essa pessoa. Por quê? Você não tem uma raiz de lembrança. Você não tem uma figura de lembrança. Você não tem uma memória para poder fazer comparação. Então, se você cresceu em um ambiente com a falta de proteção masculina, sem dúvida, vai levar você a desenvolver uma autoproteção. Você que vai querer proteger os outros. Aí ativa a sua polaridade masculina. E isso compete ao homem. A proteção, né? O guardar, né? Isso cabe ao homem. Então você vai começar, protege família, protege fulano, protege ciclano, protege mãe, coloca a mãe numa redoma, coloca o filho numa redoma, coloca a filha numa redoma, vai protegendo, parecendo a galinha protegendo seus pintainhos, né? Ela, quando vê o perigo, ela chama as suas crias e entra tudo debaixo das asas. Você vai colocando todo mundo dentro de uma redoma protetora. Você vai colocando todo mundo dentro de uma redoma onde ninguém pode ter acesso, não pode ter dor. Aí, olha outro problema. Se você tem filho, você vai começar a proteger esse menino demais. Menino não pode cair. Menino não pode pisar com o chão, com o pé descalço na terra. Menino não pode ter dor. Aí vai virando aqueles meninos fracos. Aqueles meninos com a energia feminina lá em cima, porque você está programando esse menino. De pelúcia. Você vai criando esse menino como um boneco de porcelana. Né? Aí, gente, se a criança cresce com a energia feminina alta, o menino, ele vai adquirindo traços femininos. Não estou dizendo que ele é afeminado, não. Entenda o que eu estou falando. Ele vai criando traços femininos. Fica muito delicado. É homem, mas é um homem delicado. Por quê? Você, né,
que cresceu um ambiente sem a proteção masculina, você se tornou protetora, vai proteger o menino de uma maneira errada. Vai colocar esse menino em uma redoma de proteção, impedindo que ele tenha experiências, que ele tenha passe dor, não brinque, não chute bola, não brinque na rua, não brinque com os coleguinhas, não deixa o menino viver em nada. Como que você acha que esse menino vai crescer? Dá uma raladinha no dedo, né? O menino rala no dedo, a mulher vira uma lioa, quer bater, porque o menino quebrou uma unha. Então presta atenção, minha filha. Presta atenção, mulher, solteira, casada. Não ache ruim de ouvir isso. Isso é um remédio. Esse é o remédio para você. Isso é o que vai transformar a sua vida. É o que vai curar você. É o que vai tirar você desse lugar onde você se prejudicou inconscientemente, viveu um lugar onde foi prejudicado e está prejudicando a geração da frente. Vivendo o que? O desequilíbrio. Vamos para o quarto ponto aqui, gente. Vamos lá. Tá fazendo sentido para você? Digita alguma coisa aqui no meu Instagram, né? O pessoal só está assistindo aí. Digita aí no meu Instagram se essa palestra está fazendo sentido para você, se está te ajudando, se está melhorando a sua vida, se está melhorando, trazendo consciência do que está acontecendo nos seus relacionamentos familiares, profissionais, né? Na sua convivência. Digite alguma coisa aí. Vamos falar do quarto ponto, né? Da quarta causa, né? Ok. Quarta causa, quando a mulher está com a sua polaridade masculina excessiva. Lembrando que isso tem raízes familiares profundas. A criação voltada para a competitividade. Mulheres que foram ensinadas a competir com homens para provar o seu valor, podem acabar reprimindo a energia feminina. Eita, o tal da competitividade. Abafa, né? Você foi criado em um lugar onde a sua mãe obrigava você a competir com seus irmãos. Você não pode rebaixar para os seus irmãos, não. Comparava, né? Você não é como o seu irmão. Ô menina burra! Ô menina! Você não pode deixar o seu irmão te passar para trás. Você foi criada em um ambiente voltado para a competitividade. Sua família, seu convívio instigava a competição. E a competição é algo natural da polaridade masculina. Esporte, ação, tem a feminina. Não estou dizendo isso, mas estou falando da naturalidade, né? A mulher foi ensinada a competir com os homens. Você talvez viu sua mãe competindo com seu pai o tempo todo, no mesmo nível. O pai falava alto, a mãe falava alto também. O pai fazia uma coisa, a mãe ficava para trás. O pai conquistava alguma coisa, a mãe conquistava atrás. A motivação era a competitividade, não era o bem familiar. Diminuído, né? Porque a pessoa sente que é o que faz e o que tem. Então ela se sente diminuída, inclusive de ser cuidada, né? Ela se sente como que essa mulher vai ser cuidada? Ela está competindo aí. Então ela começa a competir. Ela tá competindo aí. Competindo é o quê? De igual para igual. Hoje os casais, os relacionamentos vivem em competição, gente. Melhor emprego. Quando uma mulher... Quando a mulher arruma um emprego melhor, o cara, por estar na competição, ele não consegue apoiar. Não consegue apoiar. Na verdade, começa a atacar. Ele dificulta. Se, por exemplo, ele podia ajudar levando o menino na escola, qualquer outra coisa, ele dificulta a vida da mulher para que ela não consiga. Só que ele nem está percebendo que tudo aquilo é para casa, né? Exatamente. Eles esquecem que um ambiente familiar é família, é conjunto, é junto, né? Então vive em um estado de competição. É o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Aí faz até as contas, né? Até as moedas, né? Conta até as moedas. Não, você que vai pagar a luz. Não, mulher, você paga a luz, eu pago a água. Não tem pago. Ah, mas a energia está mais cara do que a água. As finanças de um casal despolarizado é briga. Gente, é briga, é frustração. Não adianta. A área que eu acredito que mais denuncia a despolaridade é as finanças. É as finanças. Nós vamos tratar profundamente a área financeira na imersão. Na imersão a gente vai ter tempo. Serão 10 horas de imersão. Serão 10 horas de entrega de conteúdo, de trazer clareza, de aprofundar e fazer técnicas de reprogramação. O segredo é ressignificar e estar sempre atento, né? Mas isso você precisa de um programador. Então vamos agora falar do homem um pouquinho, pra gente finalizar, porque nós já estamos com uma hora de live aí, hein? Gente, então agora nós vamos finalizar falando das causas dentro do masculino. Quando o homem cresce ou vive com a sua polaridade feminina em excesso, causa um desequilíbrio em todas as áreas.
né? Então nós vamos citar aqui para vocês 4 causas, no caso os homens, que está com a sua polaridade feminina, a sua energia feminina alta demais e a masculina baixa demais. Lembrando que isso tem raízes profundas no seio familiar, no lugar que você foi criado, no ambiente familiar onde você cresceu, tá? Se esse rapaz, esse homem, tanto solteiro quanto casado, cresceu em um lugar onde as mães foram dominadoras e super protetoras,